Gostaria de começar com uma história sobre a equipe Sky, a equipe ciclista profissional da Grã-Bretanha. Por volta de 2010, em meados dos anos 2000, eles contrataram um homem chamado Dave Brailsford. Na época, a equipe Sky tinha um desempenho mediano no cenário mundial. Eles haviam ganho cerca de uma medalha de ouro nos últimos 100 anos, de 1908 a 2008. Nunca haviam ganhado o Tour de France, o evento mais importante do ciclismo. Quando contrataram Dave Brailsford, disseram: "Gostaríamos de mudar isso. Gostaríamos de melhorar nosso desempenho, alcançar um nível mais alto. Qual é o seu plano para nos ajudar a fazer isso?" Ao ser contratado, Brailsford disse: "Tenho esta estratégia chamada agregação de ganhos marginais, a melhoria de 1% em quase tudo o que fazemos." Então, começaram analisando muitas coisas que você esperaria que uma equipe ciclista analisasse. Melhoraram os pneus das bicicletas, deixando-os um pouco mais leves. Colocaram um assento mais ergonômico. Seus ciclistas usavam sensores de biofeedback para que pudessem ver como cada um respondia ao treinamento e à prática diários. Os ciclistas que pedalavam fora usavam roupas de corrida indoor, porque eram mais leves e aerodinâmicas. Mas então fizeram uma variedade de coisas inesperadas para uma equipe ciclista. Testaram diferentes tipos de géis de massagem para ver qual levava à melhor recuperação. Ensinaram seus ciclistas a lavar as mãos para reduzir o risco de infecção e mantê-los saudáveis. Até descobriram que tipo de travesseiro proporcionava a melhor noite de sono para cada ciclista e o levavam nos hotéis durante as viagens. Brailsford disse: "Se pudermos executar essa estratégia, agregar todas essas pequenas mudanças, esses pequenos ganhos de 1%, acho que podemos ganhar o Tour de France em cerca de 5 anos." Ganharam o Tour de France em 3 anos e repetiram a vitória no 4º ano com um ciclista diferente. E no ano passado ganharam pela 3ª vez em 4 anos. A estratégia de Brailsford realmente deu frutos nas Olimpíadas de Londres em 2012, quando conquistaram 70 das medalhas de ouro disponíveis. O que gostaria de propor é que pequenas melhorias podem se somar e gerar uma mudança significativa em um período relativamente curto. E isso é apenas matemática básica. Se você ficar 1% melhor a cada dia durante 365 dias, no final do ano estará 37 vezes melhor. Se ficar 1% pior, se aproximará de zero. Você pode dizer: "Ok, melhorias de 1% são legais, mas obviamente ninguém vai ficar 1% melhor todos os dias. Isso nunca é o suficiente para acumular alguma coisa, já que não seremos perfeitos o tempo todo." Eu argumentaria que sim. Na verdade, você pode ficar 10 vezes melhor se melhorar 1%. 5 dias por semana, 46 semanas por ano. Isso dá 230 dias no total, o que permite 6 semanas de férias por doença, preguiça ou por simplesmente não conseguir fazer as coisas. Mesmo assim, ainda estará 10 vezes melhor no final do ano. O que gostaria de propor é que a maneira de fazer isso não é definindo melhores metas para nós mesmos ou para nossas organizações, mas construindo melhores sistemas e obtendo melhores hábitos. Na verdade, poderia dizer que a meta nunca mudaria. Eles queriam ganhar o Tour de France a cada ano e medalhas de ouro nas Olimpíadas. Não foi a meta que fez a diferença, mas sim o sistema. A maneira como aplicaram aquelas melhorias de 1% diariamente. A palavra prioridade entrou na língua inglesa no século XV. Era singular, significando a primeira ou coisa muito prioritária, e permaneceu singular pelos próximos 500 anos. Somente no século XX pluralizamos o termo e começamos a falar em prioridades. E logicamente raciocinamos que, ao mudar a palavra, poderíamos dobrar a realidade e de alguma forma teríamos múltiplas coisas em primeiro lugar. Nas organizações, costuma-se falar em prioridade 1, prioridade 2, 3 e 4. Tudo é prioritário, tudo é urgente, embora não seja possível focar em mais de uma coisa por vez. Poderíamos também chamá-la de eliminação impiedosa. Quando se trata de construir melhores hábitos e mudar comportamentos em organizações e em nossas vidas pessoais, temos que ser impiedosos com aquilo em que focamos. Temos que ser realmente implacáveis com as coisas nas quais concentramos nossa atenção. Na verdade, temos bons dados sobre isso. Houve um estudo com cerca de 1.000 juízes de conselhos de liberdade condicional. Eles analisaram 1.000 casos, e a cada caso, os criminosos compareciam diante do conselho, que então votava sobre soltá-los da prisão ou mandá-los de volta.
Você pensaria que para um criminoso ser solto, isso deveria basear-se no tempo que cumpriu, no tipo de crime que cometeu, em seu comportamento. Na verdade, o que descobriram é que o maior fator para a soltura ou não era o horário em que o caso era analisado. Este é um mapa das decisões dos juízes ao longo do dia. Pode-se ver que no início a chance de um criminoso ser solto começa em 60%. Conforme a manhã passa, os juízes ficam cansados, seu autocontrole se esgota e as chances de se obter uma audiência favorável diminuem. A primeira linha pontilhada é o almoço. Eles fazem uma pausa, a capacidade de tomada de decisão dos juízes volta ao nível anterior e depois desce novamente. Fazem outra pausa à tarde e logo a probabilidade de soltura despenca e o dia termina. Trata-se de um conceito psicológico chamado fadiga de decisão ou esgotamento do ego. A ideia é que quanto mais decisões tomamos durante um dia, mais nossa força de vontade e foco ficam exauridos. É como um músculo. Se eu pegasse aquele peso e fizesse algumas elevações, conseguiria por 1 ou 2 minutos, mas daqui a 30 minutos não restaria muita força. E assim funciona também nossa força de vontade. O cérebro tem capacidade limitada para exercê-la. Como os músculos, ela se cansa. A ideia principal é: seu cérebro tem capacidade limitada, sua força de vontade é como um músculo, e assim como os músculos, ela se cansa. Vou compartilhar algumas ideias práticas sobre como simplificar, mas como realmente colocamos isso em prática no mundo real. Warren Buffett, um dos investidores mais famosos de nosso tempo, adere a um conceito que chamarei de regra 25%. Essa história vem de um homem chamado Mike Flint, que foi piloto particular de Warren Buffett. Mike Flint pilotou vários presidentes americanos e é piloto de Buffett. Então teve uma carreira bem-sucedida. Certo dia, Flint foi até Buffett e disse: Warren, gostaria de voar neste tipo específico de avião. Acho que sempre que fizermos uma atualização, deveríamos obter o mais novo. Buffett respondeu: Mike, se ainda estiver trabalhando para mim daqui a 10 anos, quando comprarmos um novo avião, provavelmente falhei como chefe. Eis o que gostaria que você fizesse. Este exercício, que estou prestes a compartilhar, pode ser feito em qualquer nível. Para a sua carreira, para as coisas que você ou sua equipe precisam fazer neste mês, para aquelas da semana ou do dia. Gostaria que você fizesse uma lista com as 25 coisas que deseja alcançar em sua carreira. Então Mike Flint foi, escreveu as 25 coisas e voltou. Certo, ótimo. Quero que circule as 5 principais coisas da lista. Flint passou mais tempo, circulou as 5 prioridades e Buffett perguntou: Certo, qual é sua estratégia agora? Bem, tenho minhas 5 principais coisas, então vou trabalhar nelas primeiro, disse Flint. Ótimo. E quanto às outras na sua lista? Bem, essas serão as coisas que farei à noite, nos fins de semana, ou quando estiver cansado, entediado ou um projeto travar. Warren Buffett respondeu: Mike, você entendeu tudo errado. As coisas que circulou são suas prioridades. Os outros itens, de 6 a 25, esta é sua lista de nunca faça, sob nenhuma circunstância. A razão é que é muito fácil racionalizar e gastar tempo com coisas boas, mas não ótimas. São os itens de 6 a 25 de sua lista que consomem tempo, espaço e energia, porque podemos justificar por que precisamos fazê-los. Apenas não acontecem de serem os melhores usos de nosso tempo. Chamo isso de 3 passos da formação de hábitos, mas a ideia básica é que não importa o hábito em que esteja trabalhando, existem 3 etapas principais baseadas na pesquisa. O primeiro passo é o incentivo ou gatilho, o lembrete, aquilo que funciona como sinal de que devemos fazer algo. Por exemplo, quando meu celular vibra, é um gatilho. O próximo pedaço é a rotina, o comportamento em si, o hábito real que se vai executar. Meu celular vibra, esse é o gatilho. Atendo o celular, essa é a rotina. O terceiro pedaço é a recompensa, o benefício de realizar o comportamento. Importante observar que todos os hábitos bons ou ruins têm algum tipo de benefício ou recompensa associados. Consideremos o cigarro como um mau hábito. Qual é o benefício? Bem, existe alguma recompensa fisiológica, neuroquímica. Recompensas sociais também são frequentes. Dividir um cigarro com um amigo. Assim, não importa como rotulamos os hábitos. O importante é notar que todos eles possuem algum benefício neuronal associado. Portanto, meu telefone toca, lembrando-me de atender. Atendê-lo é a rotina. O benefício é satisfazer minha curiosidade ou descobrir quem está ligando. O que acaba acontecendo
é que, se a recompensa for positiva, o cérebro diz: lembre-se, da próxima vez que este gatilho ocorrer, devemos repetir esse padrão. Depois que passamos pelo ciclo vezes suficientes, torna-se um hábito, incorporado à nossa mente. Como podemos usar o primeiro elemento, o gatilho ou lembrete? Digamos que queira começar a meditar. Poderia dizer: de manhã, quando faço meu café, vou meditar por 60 segundos. Então, comportamentos existentes, que já são habituais, viram gatilhos para o novo comportamento que se quer construir. Isso é importante porque seus hábitos atuais, aquilo que já possui uma rede neural em seu cérebro, já tem uma rampa de acesso em seu cérebro na qual podemos nos conectar. Podemos vincular o novo comportamento e associá-lo a algo já fortemente correlacionado em sua mente. A regra de 2 minutos. Não há um hábito em que trabalhamos que exija menos de 2 minutos, mas praticamente qualquer hábito pode ser iniciado em menos de 2 minutos. Tomemos o exercício físico. Muita gente chega em casa após um longo dia de trabalho e diz estar muito exausta para correr ou se exercitar, então nunca chega a fazê-lo porque encara a atividade completa como algo muito grande, como correr 5 quilômetros. Assim, em vez de focalizar o todo que precisa ser feito, encorajo você a focar apenas os primeiros 2 minutos. Quais são os primeiros 2 minutos daquele hábito? Calçar o tênis de corrida, sair e trancar a porta. Mesmo que não dê mais nenhum passo, não importa. O que se percebe é que a motivação costuma vir depois do início, não antes. Acreditamos que a motivação deve existir antes do trabalho, mas, na verdade, virá como consequência de realizar um pequeno esforço. Depois, podemos confiar que o resto do processo ocorrerá facilmente. O ponto crucial é que a motivação necessária para completar um hábito está no auge no início do comportamento. A maior quantidade de atrito para qualquer tipo de tarefa acontece logo ao iniciá-la. Portanto, a ideia-chave é: faça de modo que você não possa dizer não. Há outro modo de fazer isso, chamado pré-compromisso. Trata-se de incrementos instantâneos de força de vontade. Coisas que parecem muito simples, mas frequentemente ignoramos ou deixamos de colocar em prática, embora resultem em impulsos imediatos em nossa força de vontade, caso as adotemos. Vejamos este estudo. Uma empresa com 3.272 funcionários queriam que seus colaboradores tomassem sua vacina anual contra a gripe. Para incentivá-los, mandaram um folheto dizendo: "Você precisa tomar a vacina contra a gripe." Depois, enviaram outra versão dizendo: "Você precisa tomar a vacina contra a gripe." Seu compromisso já foi agendado para o dia 22 de abril. Clique aqui para escolher o horário de sua preferência. O que descobriram foi que, apenas especificando uma data, apenas agendando o dia quando a vacinação ocorreria, as chances de que os colaboradores procedessem com ela foram 2,4 vezes maiores. Mas então enviaram uma terceira versão, dizendo: "Você precisa tomar a vacina contra a gripe. Seu horário já está agendado para as 13 horas do dia 22 de abril. Se precisar mudar o horário, pode clicar aqui e fazê-lo." E aquelas pessoas que tinham data e hora exatas agendadas foram 4 vezes mais propensas a cumprir o combinado simplesmente por terem se pré-comprometido. Costumamos achar que deveríamos dar mais opções, permitir que as pessoas escolham o que quiserem fazer. Todavia, se quisermos incentivar o comportamento, aumentar a probabilidade de que as pessoas prossigam, o pré-compromisso é um ótimo recurso. As intenções de implementação constituem outro método bem parecido com o pré-compromisso, porém um pouco diferente. Vejamos este estudo que ilustra sua eficácia. Houve uma pesquisa com diferentes grupos para avaliar motivação e capacidade de aderência a um programa de exercícios físicos. Havia 3 grupos neste estudo. O primeiro grupo foi orientado a registrar com que frequência se exercitava ao longo das 2 próximas semanas. Esse era o grupo 1. O grupo 2 também deveria registrar os exercícios e ainda assistir a um vídeo motivacional sobre os benefícios da atividade física, os motivos para praticá-la. O grupo 3 recebeu exatamente o mesmo tratamento do grupo 2. Foi orientado a registrar os exercícios e assistiu à palestra motivacional, estava igualmente motivado. Porém, fizeram uma coisa de maneira diferente. Preencheram esta frase:
Durante a próxima semana, farei pelo menos 20 minutos de exercício vigoroso, neste dia, neste horário, neste local. Ao final do estudo, esta foi a porcentagem de pessoas de cada grupo que praticou exercícios físicos nas 2 semanas seguintes. Grupo 1, 38%. Grupo 2, o motivado. 35%. Grupo 3, 91%. A única diferença foi o preenchimento desta pequena frase, o que quase triplicou as chances. Parece muito básico, mas ao pré-comprometermos-nos com algo, torna-se muito mais provável que o cumpramos depois. Isso é chamado intenções de implementação. Há centenas de estudos sobre o assunto, comprovando sua eficácia em diversos contextos. É muito simples, porém gera resultados concretos. Você pode pensar, tudo bem, devo apenas escolher tempos e locais para tudo que quero trabalhar. Realmente, podemos ficar sobrecarregados pela quantidade de coisas que desejamos melhorar. Como decidir por onde começar diante de tantas áreas para aprimoramento pessoal e profissional? Mais uma vez, defendo a simplicidade e a eliminação da maioria das escolhas, para que você possa focar apenas nos melhores usos de seu tempo. Se ao final desta apresentação estiver pensando como decidir o foco após sair daqui, diria para se concentrar no hábito fundamental, no Keystone Habit. Trata-se de uma rotina ou ritual que gera efeitos cascata, criando um ciclo virtuoso de bons comportamentos ao longo de nossa vida. Para mim, meu hábito fundamental é malhar. Sei que, se malho, obtenho não somente os benefícios do exercício, mas também maior capacidade de foco, um período pós-treino de alta concentração por cerca de 1 hora, durmo melhor à noite por estar cansado e esgotado, o que faz com que na manhã seguinte acorde com mais disposição, concentrando-me melhor. Também como melhor porque sinto que me exercitei, não querendo desperdiçar o esforço. Em nenhum momento busquei intencionalmente construir melhores hábitos alimentares, de sono, foco ou energia. Porém, tudo isso acontece como efeito colateral, resultado daquele único hábito fundamental. Outros exemplos comuns de hábitos essenciais são a meditação diária, citada por muitos presidentes de empresas, que torna o resto do dia mais tranquilo e fluido, ou a caminhada diária de artistas. Há um ótimo livro, Rituais Diários, que aborda os hábitos e rotinas de muitos cientistas e artistas famosos. E é interessante perceber o quanto uma simples caminhada diária fazia parte da rotina de tantos deles. São alguns exemplos de como um único comportamento pode gerar efeitos positivos cascata em outras áreas pessoais e profissionais. A ideia básica que quero compartilhar é a de projetar pensando na preguiça. B.J. Fogg, professor da Universidade Stanford, gosta de pipoca, só não queria comê-la em excesso. Então, tirou a pipoca da cozinha, desceu o corredor até o depósito, subiu em uma escada e guardou a pipoca na prateleira mais alta da garagem. Agora, se realmente quiser comer, basta pegar. Levará apenas 60 segundos. Porém, se estiver projetando pensando na preguiça, em sua ação padrão, não irá buscá-la. A ideia é: como podemos projetar os espaços em que vivemos e trabalhamos para que a ação padrão, o comportamento preguiçoso, seja uma escolha melhor? O conceito-chave é que nunca vi uma pessoa aderir consistentemente a hábitos positivos em um ambiente negativo. Se você estiver o tempo todo tentando lutar contra o ambiente em que vive e trabalha, será muito difícil se apegar às coisas que são importantes. Jerry Seinfeld, famoso comediante norte-americano, estava em turnê fazendo shows de comédia quando um jovem humorista chamado Brad Isaac, que fazia a abertura dos shows de Seinfeld naquela noite, o abordou nos bastidores antes da apresentação. Senhor Seinfeld, sou um aspirante a comediante. Que conselhos tem para um jovem humorista sobre como obter sucesso? Seinfeld pensou por 1 minuto e respondeu: Bem, o segredo para ser um melhor comediante é escrever melhores piadas. E o segredo para escrever melhores piadas é escrever todos os dias. Então, aqui está o que você deve fazer. Pegue um calendário de parede onde possa ver todos os dias do mês e do ano mapeados em uma página. Depois, cada dia em que você aderir ao comportamento de escrever por 10 ou 15 minutos, escrevendo piadas, quero que marque um X naquele dia. No começo, você o fará de vez em quando, mas eventualmente conseguirá manter o hábito por 5, 6, 7, 8 dias seguidos. Terá uma corrente. Nesse ponto, seu único objetivo se torna não quebrar a corrente.
Não importa quão boas ou ruins sejam aquelas piadas, se farão parte do seu número, como se sente em relação a elas. Tudo o que importa é aderir ao comportamento. E esta ideia de que aderir consistentemente às coisas que queremos medir ao longo do tempo faz a maior diferença está conectada ao argumento que tentei desenvolver no começo. Ganhos de 1%, quando acumulados, levam a resultados significativamente melhores a longo prazo. A vida costuma nos pregar peças ao longo do caminho. Enfrentamos obstáculos, tropeçamos, nosso ímpeto inicial desvanece. Em meio às turbulências, é fácil negligenciar os pequenos passos, focando apenas no destino. Contudo, são justamente as melhorias marginais, os avanços graduais que constroem os alicerces de nossa jornada. Assim como as pedras sustentam uma ponte majestosa, os tijolos erguem arranha-céus imponentes e as pequenas engrenagens movem poderosas máquinas. Os hábitos parecem miúdos, porém seu potencial de transformação é tremendo. Ao contrário dos objetivos, focam no presente, no agora. Oferecem recompensas imediatas, gerando motivação intrínseca. Criam um ciclo positivo, retroalimentando-se constantemente. Portanto, mais do que traçar metas ambiciosas, importa construir uma rotina aliada de nossos propósitos. Pois, com constância, paciência e sabedoria, o que antes parecia improvável torna-se inevitável. Como disse Brailsford, basta agregar pequenos ganhos dia após dia. Ao final, descobriremos que a excelência não é um ponto preciso no horizonte, mas uma senda contínua de aprimoramento. Uma jornada perene em busca de nossa melhor versão. Assim, persistindo com tenacidade, alcançaremos destinos muito além de nossos sonhos.